Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Ansiedade, nervosismo, agitação e até agressividade são sintomas comuns na doença de Alzheimer. Existem medicamentos para tratar estas situações? Se existem, como usar, quando usar? Neste vídeo nós vamos falar sobre esse assunto, um assunto que desperta muito interesse por parte dos familiares de pessoa com doença de Alzheimer. Por favor, nós te pedimos, deixe um like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para nós chegarmos a mais pessoas. Vamos lá. Para acalmar a pessoa com Alzheimer, primeiramente nós temos que adotar as medidas, a terapêutica, a forma de tratar não medicamentosas. Nós temos que usar estratégias, nós temos que criar estratégias para acalmar a pessoa com doença de Alzheimer. Quando as medidas não medicamentosas não surtirem efeito, precisamos usar medicamentos. Sobre este assunto, nós vamos tratar aqui. Em primeiro lugar, nós vamos falar que não existe um medicamento específico para acalmar a pessoa com doença de Alzheimer. Nós usamos medicamentos já usados na psiquiatria. Se vocês verem, em bula, quase nenhum medicamento tem indicação para o tratamento da ansiedade, da agitação na doença de Alzheimer. Dentre esses medicamentos bastante usados na psiquiatria, nós temos os derivados benzodiazepínicos, chamado também de ansiolíticos, para tratar a ansiedade crônica. Os mais usados são o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, o lorazepam, o bromazepam e outros. Não é errado usar estes benzodiazepínicos, esses calmantes. Na agitação, não é usar para acalmar a pessoa com doença de Alzheimer. Mas eles não correspondem à primeira indicação do tratamento. Muitas vezes, eles relaxam muito a musculatura do paciente e o paciente, apesar de relaxado, continua psiquicamente agitado. Esses medicamentos, eles predispõem muito à queda, principalmente à queda noturna. Ele leva a uma fraqueza muscular e leva a uma dependência muito grande também. Embora a dependência no paciente com doença de Alzheimer nós não levamos tanto em consideração. Se o remédio vai trazer alguns benefícios ao paciente, por que não usar, mesmo ele acarretando dependência? Nós não devemos usar medicamentos que acarretam dependências em indivíduos jovens, indivíduos que têm uma vida muito longa pela frente. Aí não é certo usar medicamentos que podem levar à dependência. É muito usado o clonazepam, principalmente para dormir, para ajudar naquela ansiedade noturna que não deixa o paciente dormir. Para uns, dão bons resultados, para outros, não. Qualquer medicamento que você usar para tratar a ansiedade, a agitação, para acalmar a pessoa com doença de Alzheimer, tem medicamentos que vai dar certo para algumas pessoas, tem medicamentos que não vai dar certo. Enfim, a resposta é muito individual. Um grupo muito importante de medicamentos, usado largamente para acalmar o paciente na doença de Alzheimer, são os neurolépticos, ou também chamados de antipsicóticos ou tranquilizantes maiores. Esses medicamentos são largamente usados na psiquiatria para tratar esquizofrenia e outras psicoses. Com o tempo, foi se usando muito para acalmar o paciente com doença de Alzheimer, principalmente agitação noturna, agitação psicomotora, para tratar os sintomas psicóticos, como as alucinações e os delírios.
Apesar de não constar indicação em bula, esses medicamentos neurolépticos são bastante usados para acalmar o paciente com doença de Alzheimer. Dentre os neurolépticos, nós temos os típicos e os atípicos. Os típicos são os mais antigos. Muitas vezes eles se tornam uma opção única, né? Porque na rede pública, na maioria das vezes, tem lá o haloperidol e não tem outro medicamento. E nós temos que usar por falta de outras opções. Não que ele é errado usar. Ele tem mais efeitos colaterais e tem que ser usado com mais parcimônia, com mais cuidado. Dentre os típicos, que são os antigos, nós temos o haloperidol, a clorpromazina, a levomepromazina, a tioridazida, né? Eles são bastante antigos, né? São bastante usados, mas também têm mais efeitos colaterais. E nós usamos bastante quando tem a sua indicação, quando é possível usar os neurolépticos atípicos, que são a quetiapina, a olanzapina, a clozapina, a risperidona. Não é que a quetiapina, por exemplo, é melhor do que a olanzapina, que a risperidona é melhor do que os outros, não. Cada um tem a sua indicação. Cada paciente tem o seu perfil de tolerabilidade. Cada médico tem a sua experiência em usar. Então, não é que um é melhor do que o outro. Não é que tem vantagem em usar um ou usar outro. Depende muito do perfil do paciente, depende muito da experiência que o médico tem em manusear, em usar esses medicamentos. Mas, de uma forma geral, eles são bastante seguros, salvo raras contraindicações, como cardiopatias graves e outras doenças. Por isso que prescrever um medicamento como esse é de responsabilidade do médico assistente, porque o médico assistente conhece o paciente, conhece o perfil do paciente e vai sempre indicar aquele que ele tem mais experiência e aquele que se encaixa bem dentro do perfil do paciente. Mas os neurolépticos, principalmente os atípicos, esses de última geração, que surgiram depois, têm menos efeitos colaterais e são bastante usados para acalmar, para melhorar os sintomas psicóticos da doença de Alzheimer. Muitas vezes eu deparo aqui no canal com pessoas me perguntando, mas o médico passou um antidepressivo. Existem antidepressivos que também têm ação ansiolítica. Eles são usados principalmente para os pacientes que têm um quadro misto. Muitas vezes o paciente ele tem períodos de depressão, ele tem depressão, mas ele também tem os seus períodos de agitação. Nesses quadros mistos são usados antidepressivos de todas as classes. Mas nós temos alguns antidepressivos que têm uma ação ansiolítica muito boa. Mesmo a amitriptilina, muitas vezes o paciente dorme bem, ele tem uma noite mais tranquila, tomando uma amitriptilina, que é um antidepressivo barato, que muitas vezes tem na rede pública. Nós temos, por exemplo, a mirtazapina também, que ela tem uma ação ansiolítica e ela ajuda muito no sono. Isso favorece muito o paciente melhorar a sua ansiedade, acalmar no período noturno. Nós temos a trazodona. A trazodona, ela é um antidepressivo de uma ação ansiolítica muito importante. Ela é muito usada na demência frontotemporal. Na demência frontotemporal, os neurolépticos não dão resultados, não têm indicação e muitas vezes eles até pioram os sintomas. Nesse caso, nós usamos muito a trazodona associado a outros grupos de medicamentos que nós vamos falar a seguir. Por fim, nós temos um outro grupo de medicamentos que também se usa para acalmar o paciente com doença de Alzheimer ou outras demências. Esse grupo de medicamentos, da mesma forma, não tem indicação em bula, não tem indicação precisa para o tratamento da agitação, da ansiedade, do nervosismo na doença de Alzheimer. Este grupo são os anticonvulsivantes. Muitas vezes se usam principalmente associado a outros medicamentos.
Nós temos aí o mais antigo, que também é usado, que é a carbamazepina ou a oxcarbamazepina. A lamotrigina, ela é bastante usada, ela tem um efeito sedativo muito bom. Também o topiramato, principalmente o paciente que é compulsivo, a gente acaba usando o topiramato. Não que esses medicamentos eles têm indicação precisa para o tratamento da doença de Alzheimer, mas eles podem ser usados, principalmente associados a algum outro tipo de calmante, aos neurolépticos, aos antidepressivos. Não tem indicação precisa, mas não é errado usar. Depende muito do perfil do paciente, como nós sempre insistimos da experiência do médico. A experiência do médico tem que ser levada em consideração. Para concluir, as primeiras medidas para acalmar a pessoa com doença de Alzheimer não são os medicamentos, não são aqueles medicamentos vendidos nas farmácias. Nós temos que tentar as medidas não medicamentosas. Nós temos que procurar acalmar a pessoa. Quando a gente não consegue, quando nós usamos todas essas estratégias e não conseguimos acalmar o paciente, nós temos que procurar o auxílio do médico. E outra coisa muito importante a gente saber: cabe ao médico prescrever, cabe a ele alterar a dosagem, mudar os horários de tomada ou mesmo trocar a medicação. Prescrever um medicamento para acalmar uma pessoa com doença de Alzheimer é de responsabilidade do médico. Somente o médico pode dar a sua opinião, porque ele conhece o paciente, ele tem a sua experiência com aquele tipo de medicamento, ele conhece muito bem o perfil do paciente, ele sabe as indicações e as contraindicações, ele sabe se o paciente tem alguma contraindicação àquele tipo de medicamento. Uma outra coisa extremamente importante a gente salientar é a conversa das comadres. Muitas vezes a gente ouve: olha, a mãe da fulana, o pai da ciclana está tomando quetiapina e deu bom resultado. Outro está tomando a risperidona, outro está tomando a lamotrigina. Cada paciente está tomando um tipo de medicamentos diferente. Nós devemos saber que não existe um remédio específico. Mesmo o remédio tendo uma indicação precisa, ele pode dar um efeito rebote, ele pode dar até um efeito contrário. Muitas vezes você passa um remédio para melhorar o paciente, em vez de melhorar, ele vai agitar ainda mais. Então não existe um remédio específico, depende do remédio acertar para cada paciente. Esses dias atrás eu atendi um casal. Os dois, marido e mulher, acometidos pela doença de Alzheimer, os dois extremamente ansiosos, agitados. Eu passei o mesmo medicamento para os dois. Para o marido deu um resultado que foi uma beleza. Na primeira noite ele já dormiu, ele melhorou aquela agitação toda. E para a mulher deu efeito rebote, deu efeito contrário. Em vez dela acalmar, agitou mais. Então cada paciente responde de uma maneira. Esses medicamentos, por não ser específicos, por não ter uma certa especificidade para aqueles sintomas da doença de Alzheimer, muitas vezes o seu efeito não é o esperado. Tem que ter paciência, né? Tem que ter a paciência do paciente, que normalmente ele não tem. Tem que ter a paciência do familiar, porque ele está dando um remédio que muitas vezes a ação desse medicamento é incerta. E tem que ter paciência um médico para poder explicar, para poder trocar, para poder ajustar a dose do medicamento. Espero ter colaborado, espero ter tirado algumas das suas dúvidas. As dúvidas são muitas. Nós não podemos decidir por um canal de rede social ou em qualquer outra rede social fazer indicação de medicamentos. Nós não podemos falar de dosagem ou de troca de medicamentos. Isso é uma questão que não é ética. Nós sempre pautamos aqui pela ética, por aquilo que é cientificamente comprovado.
Mas espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo ajudou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Vamos ajudar quem precisa. Muito obrigado.